Olá a todos, nesse vídeo eu vou desmentir a explicação para as enchentes no Rio Grande do Sul que diz que foi causado por excesso de chuvas. Não foi o excesso de chuvas que causa as enchentes no Rio Grande do Sul. O que causa as enchentes no Rio Grande do Sul é excesso de represamento, barragens e moles, obstruindo o escoamento natural das águas. Não tem como o excesso de chuvas causar o transbordamento dos rios, porque as seções a montante não permitem o transbordamento das seções a jusante, tá? Então vamos entender isso aí. Vamos lá. Aqui no mapa, eu vou dividir o rio em várias seções. Então eu fiz riscos aqui em preto, dividindo o rio em várias partes. O que acontece? Não tem como o rio transbordar por excesso de chuvas, porque as seções a montante, as seções acima, elas também são limitadas, elas têm vazão limitada, elas não conseguem fazer mais vazão do que a sua calha permite. Então não tem como as seções a jusante serem transbordadas, serem saturadas pelas seções anteriores. Não tem como, gente. Isso se compara a uma mangueira. Uma mangueira não faz mais vazão do que a sua bitola permite, não tem como. É possível aumentar a velocidade. Sim, a velocidade é possível aumentar, mas somente a velocidade. Mais do que isso não é possível aumentar. Não é possível aumentar o volume que cada seção, não é possível aumentar a bitola da mangueira. Só que nós não estamos falando de uma mangueira, nós estamos falando de uma calha. E a calha, a montante, ela não consegue transportar água suficiente para transbordar a calha a jusante. E quanto mais a jusante, maior é a capacidade da calha, tá? E outra, a gente tem a questão da afluência. Quando os afluentes de um rio se encontram na confluência, como é o caso aqui em Triunfo, aí muita gente pode pensar assim: mas são os afluentes que inundam o rio principal. Também não é verdade, porque o rio principal, a natureza já escavou a sua calha para suportar os afluentes. Então os afluentes também não têm capacidade para inundar a calha principal, tá? Você pode perceber aqui, na confluência entre o rio Jacuí e o rio Taquari em Triunfo, nós percebemos que o rio Jacuí ele se alarga, e esse alargamento é para suportar a vazão do Taquari e do Jacuí a montante. Então não tem como o excesso de chuva causar o transbordamento de um rio, porque o próprio rio ele limita a vazão, ele coloca um limite para a vazão. Não tem como, gente. Se caso começar a chover uma chuva muito torrencial, o rio não vai transbordar, porque essa chuva torrencial ela vai ficar armazenada sobre a própria terra, o próprio escoamento vão ficar barrados nas microdrenagens. Então não existe isso, gente, do rio estar subindo enquanto os municípios estão secos. Isso não existe por causa da chuva. É um represamento. O que foi feito é uma intervenção humana, construindo barragens, construindo moles, obstruindo o escoamento natural do complexo hídrico. Então agora, quando chove, os rios não têm mais a mesma vazão e acabam transbordando, tá certo? Não é o excesso de chuva. E nós vemos que a formação das enchentes no Vale do Taquari, o que acontece? É o rio que transborda na direção das setas. Ou seja, a água ela sai da calha,
O rio começa a subir até que ele transborda e começa a sair da calha para fora, invadindo as margens e inundando, criando várzeas. Tá? Isso não é causado por excesso de chuva, porque se caísse muita chuva, não haveria essa direção. A direção não existiria. A chuva iria causar a inundação de forma equilibrada em todo o território. Não haveria essa movimentação do rio subir e transbordar. Isso é causado por um represamento, é um represamento que causa esse tipo de movimentação. Não é o excesso de afluência, porque eu expliquei anteriormente que as seções anteriores do rio, as seções a montante, não permitem o transbordamento das seções a jusante, porque elas são limitadas em vazão. E o que acontece, se tivesse excesso de chuvas, não existiria movimentação nas águas durante a formação das enchentes. A formação das enchentes, elas iriam ser formadas para todo lado, não apenas do rio para a terra. Não haveria essas setas, não haveria essa movimentação, essa direção de formação das enchentes. Não sei se eu fui claro. Não haveria direcionamento. Se fosse o excesso de chuvas, iria inundar tudo. Toda a planície iria ser inundada ao mesmo tempo. Não haveria esse direcionamento de águas. Uma enchente sendo formada por direção de águas. Não haveria isso. Outra coisa que não é verdade. Muita gente diz que os rios da serra, como é o caso do Rio das Antas, tem um declive maior do que o Rio Taquari. Então, as águas do Rio das Antas descem com mais velocidade e quando chega no Taquari, ela transborda. Isso não é verdade, porque a natureza já escavou a calha do Rio Taquari para suportar o Rio das Antas. Então não é verdade que o fato do Rio das Antas ter maior declive do que o Rio Taquari, o Rio das Antas está inundando o Rio Taquari. Isso não é verdade, gente. A natureza já escavou as calhas dos rios para que exista um equilíbrio, tá? Então não é verdade isso. Você pode ver por que o Guaíba ele é muito mais largo do que o Rio Jacuí e por que a Lagoa dos Patos é muito mais larga do que o Guaíba, do que o Jacuí. É justamente foi formado pela planície costeira e existem os planaltos. Quando a água desce dos planaltos e encontra a planície costeira com baixo declive, os canais se alargam. Então foi o que aconteceu com o Guaíba. O Guaíba se alargou, a própria natureza fez o Guaíba largo para compensar essa falta de declive da planície costeira. Então a natureza já escavou as suas calhas com perfeição. Foi o homem que construiu barragens, que construiu moles com imperícia, causando desequilíbrio na movimentação das águas. Tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. Comenta aqui, seu comentário é muito importante, eu gosto muito de ler o comentário de vocês. Comenta aqui o que você achou e se puder compartilhar esse conhecimento, levar a informação correta, né? Muita fake news, muita pseudociência sendo produzida, né? Quando nada disso é verdade, quando na verdade a natureza ela é sábia. A natureza ela tem o seu ciclo hidrológico. É o homem que está interferindo no ciclo hidrológico do Rio Grande do Sul, tá certo? E não só do Rio Grande do Sul, mas no mundo inteiro. As situações são muito parecidas com o que acontece no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!